calma, tudo tem um jeito, Deus tem uma palavra para você. Será que Deus estaria cego diante da maldade do mundo? Será que Deus perdeu as rédeas da história? O que Deus está fazendo no mundo e na minha vida que às vezes me permite sofrer ou ver o sofrimento e parece que não está fazendo nada? Se seu coração já se sentiu assim, então bem-vindo a Abacuque. A nação de Israel havia quebrado a aliança de DT28 com o Senhor por muitos e muitos anos e chegou ao seu ápice no reinado de Manassés, onde Jeremias e outros profetas contemporâneos narram os fatos acerca dos níveis de corrupção e maldade que o povo de Deus, o povo de Israel, havia chegado. É neste contexto que temos o profeta Abacuque orando ao Senhor e exprimindo sua angústia diante da condição espiritual de Israel. Abacuque apresenta seu livro como a sentença que Deus o apresentou a respeito do pecado de Israel. A angústia de Abacuque diante da impiedade. A angústia de Abacuque apresentada diante de Deus em questionamento acerca de quando Deus agirá contra a impiedade que ele vê e as consequências da injustiça na sociedade. O coração do profeta revela 3 percepções que produzem angústia: o tempo e a ansiedade para que se resolva o quadro, e sei que tudo pode, Senhor. Abacuque questiona até quando Deus permitirá e não agirá diante de seu clamor angustiado acerca da impiedade de Israel. A razão e o que vejo não condiz com a forma que acredito que Deus deveria agir e por que o meu Deus não faz nada. Abacuque questiona por que Deus permite toda aquela impiedade que ele vê diante de seus olhos. As consequências visíveis e o mal tende a piorar se nada for feito, e façam alguma coisa por favor. Abacuque descreve as consequências sociais da impiedade de Israel e da falta de ação de Deus diante de tudo aquilo. A resposta de Deus ao profeta e o anúncio do juízo. A resposta de Deus a Abacuque revelando que trará os caldeus com sua violência sobre Israel e demais nações. O que Deus fará? Deus anuncia sua obra que será vista por todas as nações ao trazer sobre eles os caldeus como nação cruel para tomar as terras deles. Fato teológico importante: Deus é soberano e controla todas as circunstâncias na terra, Deus guia a história. Fato teológico importante: Deus levanta reis e derruba reis, endurece coração e quebranta como Ele quer, conforme vemos em Romanos 9. O instrumento de Deus. Deus descreve como são os caldeus em termos de sua capacidade de dominação e guerra. Como será feito? Deus descreve como eles irão tratar as nações que atacam e como zombam dos outros por causa de seu poder. No fim, todos serão julgados por sua maldade. Deus mostra que eles continuarão avançando motivados pela idolatria à sua força, que se tornará a sua condenação diante de Deus. Fato teológico importante: apesar da soberania de Deus ao levantar os caldeus, mas eles são responsáveis pelo mal que farão e serão condenados por isso. Existe aqui a necessidade de equilibrar a responsabilidade humana e a soberania divina. Por que Deus fará esta obra? Por que Deus permitirá esta maldade? Porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei, e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz, e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos e congregar-vos-ei de todas as nações, e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. O reino de Israel estava em transgressão e uma nova aliança estava sendo preparada, e o reino corrupto dos reis da linhagem de Davi seria substituído pelo Rei eterno Jesus, que também viria da linhagem de Davi. O texto de Isaías 55 nos apresenta este quadro do convite ao reino eterno de Cristo, que será oferecido a todos os que se arrependerem. Primeiro do judeu e também do grego.
Vamos ler Isaías 55. Deus transformou o mal em bem. Como vemos nas palavras de José. Assim direis a José: me perdoa, rogo-te, a transgressão de teus irmãos, e o seu pecado, porque te fizeram mal, ou agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, e prostraram-se diante dele, e disseram: Vês-nos aqui por teus servos. E José lhes disse: Não temais, porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Agora, pois, não temais, e eu vos sustentarei a vós e a vossos filhos. Assim os consolou, e falou segundo o coração deles. Gênesis 50. Deus transformou o mal sobre Cristo em bem para todos. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Isaías 53:10. A salvação está disponível a todos, mas a disciplina primeiramente ao povo de Deus para que sejam purificados e depois se tornem instrumentos de julgamento do Senhor a todas as nações da terra. Aplicação. Este texto de Abacuque nos ensina que Deus mostra que agirá com justiça trazendo contra seu povo uma nação ímpia para julgar a impiedade de todos no final e assim responde ao clamor angustiado do profeta diante do sentimento de uma aparente apatia de Deus. Deus nunca está inativo em seus propósitos e diante da impiedade, Deus usará todas as circunstâncias e mesmo parecendo aos nossos olhos permitir a injustiça, Ele julgará a maldade de todos os homens por todos os meios, mas primeiro do judeu e depois do grego. O povo que conhece o Senhor será julgado primeiro para ser salvo depois. A oferta da salvação é desejo do coração do Senhor, mas a impiedade precisa ser julgada e o pecado condenado para que a salvação venha depois. Para nós hoje isso aconteceu em Cristo que levou o juízo dos nossos pecados através dos gentios, do mundo, e para o mundo virá por meio do Cristo ressurreto e da Igreja glorificada. Quem estiver em Cristo já foi justificado de seus pecados e um dia julgará toda a maldade deste mundo juntamente com Cristo. Você está de que lado desta história? Sendo julgado pelo mundo por ser justo em Cristo e sofrendo em sua carne o que resta das aflições do justo que é condenado pelo mundo? Ou você é o mundo que condena o povo de Deus, os persegue e maltrata? Pois se você for o mundo, saiba que Cristo e a Igreja te julgará com a força do Senhor e será muito tarde para você.